servidor da Agência Nacional de Águas, da Superintendência de Operações e Eventos Críticos. Hoje eu vou apresentar o Monitoramento Regional de Reservatórios, uma aplicação à seca de 2021 na bacia do Rio Paraná. Nesse slide a gente tem uma visão geral do que vai ser apresentado e a ideia é que a gente parta então das imagens óticas, né, do satélite Sentinel-2, que são imagens com 10 metros de resolução espacial, e a gente faça inicialmente a identificação dos pixels de água. Com isso a gente vai criar as máscaras com a superfície de água na região de estudo, permitindo aí fazer uma análise quantitativa, como teve a evolução dessa superfície de água. E prosseguindo um pouco mais, a gente vai mostrar também como fazer a inversão desses parâmetros de qualidade de água, né, das reflectâncias do satélite em parâmetros de qualidade de água, para que a gente possa ter um acompanhamento qualitativo da qualidade de água. Bom, e por que essa seca do Rio Paraná foi escolhida? Bom, inicialmente porque uma seca mais severa do que a de anos anteriores, que a gente pode ver aqui pelo gráfico. Esse gráfico mostra a superfície de água dos 17 principais reservatórios da bacia, né, com dados obtidos de campo e curva-chave. E a gente pode ver que ao longo de todo o período, a seca de 2021 ela permanece abaixo, né, a superfície de água permanece abaixo da superfície das secas de 2014 e da seca de 2001, e com uma perda importante de superfície de até 20% em comparação com a média de longo termo. E outra coisa, pela questão da extensão territorial, e a gente queria avaliar os desafios técnicos de alcançar a escalabilidade, ou seja, uma alta cobertura espacial, né? E avaliar o impacto da seca na região como um todo, considerando também reservatórios que não estão monitorados, assim como rios e outras massas d'água. Bom, avançando um pouco mais aí sobre a área de estudo, ela representa aproximadamente, né, 2/3 da bacia do Rio Paraná, não é a região inteira, né, tendo em vista a quantidade de volume de dados a serem processados, mas a gente buscou incorporar aí a maior parte dos reservatórios, daqueles principais reservatórios que estavam sendo monitorados continuamente, ficando de fora apenas o reservatório de Furnas. Essa região ela compreende 36 cenas do Sentinel-2 e uma área de 320 mil quilômetros quadrados, aproximadamente metade da área da França, né, do país todo. E o período considerado foi o período de janeiro de 2018 até dezembro de 2021. Durante esse período, considerando a resolução temporal do satélite, né, e o número de cenas a serem consideradas, a gente tem aí aproximadamente 12 mil imagens nessa região e nesse período, o que dá aproximadamente 20 terabytes de dados a serem processados. Bom, então a primeira etapa para processar todos esses dados é identificar os pixels de água ou criar as máscaras de água. Para isso foi utilizado um pacote denominado Water Detect. Esse pacote foi desenvolvido durante o meu doutorado, juntamente com o orientador, o Jean-Michel, e um colega do CNES, o Santiago. Está publicado na Remote Sensing of Environment. Eu não vou entrar em detalhes do Water Detect, tá? Isso aqui é só um graphical abstract dele. Mas basicamente o que ele faz é pegar uma imagem ótica e, por meio de um processo de clustering não supervisionado, identificar todos os pixels de água na cena. Mas tendo em vista a quantidade o volume de informação que nós tínhamos para processar aqui nesse projeto, esse Water Detect teve que ser ainda alterado para que ele pudesse fazer uso das nuvens disponíveis tanto do Planetary Computer quanto do Google Earth Engine, de tal forma que a gente não necessitasse baixar 20 terabytes de dado antes de fazer o processamento. Tudo isso era feito de forma sob demanda, né, à medida que a gente ia gerando as máscaras d'água. E além disso, o que a gente também fez foi lançar o Water Detect em diversos processos distintos, de tal forma que cada máscara de água daquelas 12 mil fosse produzida em aproximadamente 1 minuto. Então vou falar bem rapidamente do pós-processamento dessas 12 mil máscaras. Bom, inicialmente elas foram agrupadas mês a mês, fazendo aí 1.728 máscaras de alta resolução, né? Cada uma delas com 100 por 100 km aproximadamente, e depois foram criados 48 mosaicos, um mosaico para cada mês de janeiro de 2018 até dezembro de 2021.
O problema é que cada um desses mosaicos, por exemplo, aqui é um exemplo do mosaico de janeiro de 2018, é que persiste ainda uma importante cobertura de nuvens, onde a gente às vezes não pode ver exatamente o pixel, né? Porque ele fica coberto por nuvem durante todo o mês. Nesse caso de janeiro de 2018, a gente tem uma persistência de nuvem de 6%, que é o pior mês do período analisado. Então, a terceira etapa do processamento é uma interpolação linear ao longo do tempo para preencher essas falhas, né? De forma que esses pixels sejam preenchidos e a gente possa ter, então, 48 mapas de superfície de água de alta resolução. Bom, para validar os dados obtidos pelo sensoriamento remoto, foi feita uma comparação da superfície de água com dados de campo. No caso, a gente usou aqueles reservatórios que estavam sendo monitorados continuamente e as informações de curva-chave. Esses reservatórios representam 70% do total de superfície de água na bacia, né? Então, aqui a curva azul é a superfície obtida por sensoriamento remoto, a curva vermelha é a superfície obtida pelos dados de campo. O que a gente pode observar é que eles têm uma boa concordância, né? As maiores falhas ficam nos períodos de cheia, onde tem uma subestimação por conta principalmente da vegetação e também, como eu mostrei anteriormente, da persistência de nuvem que pode atrapalhar a detecção dos pixels de água. Bom, vamos analisar agora a superfície de água total, não apenas daqueles principais reservatórios. Então, primeiramente, a gente pode ver que a ANA declarou, né, o estado de seca em junho de 2021, foi a partir daqui que impôs restrições de uso na bacia. Mas uma coisa que chama atenção é que a perda de água no período seco do ano anterior, que terminou em novembro de 2020, já havia sido bastante severa em comparação aos anos anteriores, tendo aí uma perda aproximada de 8% de água se eu comparar com os períodos secos dos anos 2019 e 2018. A outra coisa importante é que as chuvas ficaram abaixo da média histórica desde setembro de 2020 até setembro de 2021, a única exceção em dezembro de 2020. Né? Esses dados vêm do modelo TRMM, né, que tem a chuva a partir do GPM, né, que é o Global Precipitation Measurement. E a outra coisa que também chama atenção é o baixo armazenamento em março de 2021. Né? Em março de 2021 a gente também tem um armazenamento muito abaixo dos períodos cheios dos anos anteriores. E mesmo com esses eventos adversos, a superfície de água, se a gente for olhar novembro de 2021, que seria o pico da seca de 2021, em comparação ao ano anterior, a gente pode ver que ele se mantém comparável a novembro de 2020, o que pode ressaltar a eficácia dos esforços empregados pelas autoridades para controlar o consumo de água na bacia. Um outro tipo de análise que também é possível fazer é a análise estratificada por classe ou por tamanho de reservatório. Então, só para mostrar esse tipo de aplicação nessa região de interesse, de acordo com a base de massas d'água da ANA, a gente tem aproximadamente 22 mil corpos hídricos. E esses reservatórios foram separados em três classes, né? Os pequenos, entre 10 e 100 hectares, os médios de 100 a 10 mil hectares e os maiores acima de 10 mil hectares. E cada corpo hídrico acima de 10 hectares foi monitorado individualmente ao longo desse período, né? Lembrando que esses reservatórios desse tamanho não têm monitoramento de campo em geral. E o que a gente pode ver pela análise é que os corpos hídricos menores, estão aqui na curva verde, eles perderam mais área do que os maiores, né? Menos 31%, menos 25% em relação ao estado inicial que eles tinham. Uma coisa que chama a atenção quando a gente fez esse gráfico é que os reservatórios médios, eles parecem que estão em vermelho, eles parecem que não tem nenhuma perda significante de água ao longo de todo o período, mas quando a gente foi avaliar, isso se deu porque eles são basicamente reservatórios a fio d'água, então não se espera que eles tenham uma grande alteração realmente na superfície de água. Uma outra análise que a gente pode fazer é uma análise espacial para ver como é que a seca afetou a bacia. Nesse caso, a gente calculou
a média e o desvio padrão para cada um desses pixels, né? Esse é um pixel de 250 por 250 quilômetros, para poder verificar quantos desvios padrões a gente tem na data selecionada em relação à média. Então, nessa primeira figura, a gente compara 2020, abril de 2020, que é um período cheio, com a média. E o que a gente pode observar já nessa primeira figura é que aqui embaixo, onde tem a bacia do Paranapanema, que é o reservatório de Capivara, ele já está com uma situação de superfície de água abaixo da média. Prosseguindo essa análise para novembro de 2020, comparando novembro de 2020 com abril de 2020, a gente verifica, né, que a bacia praticamente toda está com superfície de água abaixo da média, o que é de se esperar, porque a gente está comparando um período seco com um período cheio. Quando a gente avança para abril de 2021, isso aqui é importante, porque é antes de ser dado o alerta, abril de 2021 era para ser um período cheio, a gente daí, comparando com a média, a gente observa que boa parte dos reservatórios já estão abaixo da média, o que não era esperado. Então, todos esses principais reservatórios aqui, sejam do Tietê, do Rio Paraná, a gente pode ver que estão todos abaixo da média histórica, né? Sendo que era um período para estarem cheios. Agora, o mais interessante, prosseguindo a análise para novembro de 2021 e comparando com novembro de 2020, ou seja, comparando o período seco de 2021, do ano da seca, com o ano anterior, a gente pode ver que boa parte da bacia está com água semelhante ou inclusive acima da média, principalmente nessa área nordeste aqui, né? Mostrando que quem sofreu a maior parte da seca foram esses reservatórios, principalmente aqui de Açoteira, Três Irmãos, que são os reservatórios aqui do Tietê e do Paraná, que provavelmente é fruto da operação de reservatórios que foi aplicada, levando esses reservatórios aqui para o sacrifício. Mas para o restante da bacia, a gente vê que a situação não foi pior do que 2020. Isso mostra que a seca não afetou de forma uniforme a bacia como um todo. Avançando agora para a qualidade de água, quero mostrar inicialmente que o estudo de qualidade não foi feito para a bacia como um todo, assim como o estudo de quantidade, foi feito só para essas 4 cenas aqui do Sentinel-2, que cobrem uma área de 40 mil km², mas usamos o mesmo período, janeiro de 2018 a dezembro de 2021. E por que foram usados só esses 4 cenas aqui? Porque no caso da qualidade de água, a gente tem um problema que o sanglint, que é a reflexão solar, interfere na inversão dos parâmetros. Então aqui a gente tem uma cena de exemplo, isso aqui é uma imagem no México, né? E aqui no lago a gente pode ver que a reflexão do sol, ela muda completamente, né, a reflexão do que a gente recebe no satélite, né, podendo afetar enormemente o valor do parâmetro de qualidade que eu estou tentando obter. Então, para esse tipo de situação, foi utilizado um algoritmo chamado GRS, que é o Glint Removal for Sentinel, desenvolvido lá na França pelo Tristan Harmel, e a gente não tinha essas imagens do GRS na época disponíveis para toda a bacia, só para o Paranapanema. Então, por isso que foi usado só no Paranapanema nesse caso. Os algoritmos utilizados para inversão da qualidade de água foram algoritmos, né, já da literatura, não teve nada de novidade, então foi feito turbidez do Dogliotti e clorofila do Gitelson. Os dados foram comparados com os das estações da CETESB, que tinham aproximadamente medições a cada 2 meses, né, tirando apenas no período ali da pandemia de 2020. Né, e o que a gente pode observar é que muitas vezes alguns picos que a gente identifica, nesse caso aqui a turbidez, e que parecem inicialmente um outlier, quando a gente vai verificar na imagem, né, o pico de turbidez efetivamente existiu, né, e não foi capturado aí pelas medições pontuais. Bom, com isso a gente produziu 48, né, mapas de qualidade como esse aqui, na verdade, vezes 2, porque 48 de turbidez e 48 de clorofila, e então esses mapas são aqueles que foram utilizados para a gente fazer o acompanhamento da qualidade de água. Para possibilitar a análise da qualidade de água, cada um daqueles 48 mapas foi convertido em um histograma, em que todos os pixels foram utilizados, né, para a gente
criar o histograma. E o que a gente pode observar aqui, né, cada ano está em uma vertical, tá, aqui tem 2018, 2019, 2020, 2021. O que a gente pode ver inicialmente é que a gente tem uma tendência de aumento da concentração de clorofila nos meses secos, né, começando ali em junho, julho, indo até novembro. Isso pode ser bem percebido aqui em 2019, 2020 e principalmente em 2021, que foi o ano com a seca mais severa. Mas uma outra coisa interessante da gente observar é que desde 2018, que foi quando começou o estudo, é que a clorofila média da bacia, né, de todos esses reservatórios, de todos encontrados aqui na bacia, essa clorofila média ela vem aumentando gradativamente de 6,3 até aproximadamente 12, quer dizer, dobrando a concentração de clorofila. E se a gente comparar o mês que a gente tinha a menor concentração, né, que corresponde ao mês em que a gente tinha mais água na bacia, com o mês mais seco ou com a maior concentração de clorofila, a gente tem aí um acréscimo de 4,5 vezes na concentração média de clorofila, colocando né, praticamente a bacia inteira num estado eutrófico, né, considerando os limiares aí da legislação. Olhando agora para os histogramas de turbidez, a gente vê o inverso do que foi observado na clorofila, com um decréscimo de concentração ao longo dos anos, né, de 7,34 até 3,41. E se olharmos dentro de cada ano, a gente observa que a maior turbidez ocorre geralmente nos períodos chuvosos, que é outubro até março. E naquele período seco, de abril até outubro, mais ou menos, a gente tem, em geral, um decréscimo na turbidez. Outra coisa interessante é que nesses períodos mais chuvosos, por exemplo, janeiro de 2018, em que é bastante chuvoso, isso faz com que o histograma fique bimodal, evidenciando que o mecanismo que move a turbidez é diferente da clorofila, sendo que a chuva, nesse caso aqui, é a principal causa da turbidez. Para finalizar, os histogramas multimodais mostram que a turbidez não afeta os corpos hídricos uniformemente, apresentando padrões de alta concentração, especialmente na entrada dos afluentes. Aqui a gente pode ver os reservatórios de Capivara, Jurumirim e Chavante, que são os 3 maiores ali do Paranapanema, e esse efeito aí da alta concentração de turbidez justamente na entrada dos afluentes. Essa imagem é em janeiro de 2018. Bom, para concluir, a gente vê que o sensoriamento remoto é uma ferramenta viável para o acompanhamento de recursos hídricos numa escala regional, não só para a parte de quantidade, mas também na parte de qualidade. E os principais desafios a serem enfrentados são principalmente nuvens e sombras, especialmente as sombras sobre os corpos hídricos, que atrapalham na visualização dos sensores ópticos, a necessidade de uma correção atmosférica melhor focada em águas interiores, a falta de uma ferramenta única, tendo em vista a grande complexidade de integrar essas diversas ferramentas computacionais, e melhorias nos algoritmos de inversão. É isso, muito obrigado.